Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Sabedoria Prática para a Vida. Quem fala aqui mais uma vez é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, no bairro do Tucuruvi, em São Paulo. Muito bem, meus queridos, essa é a nossa aula número 25 e hoje, com a permissão de Deus, nós vamos estudar o capítulo número 24 do livro de Provérbios, ok? Então, sem mais demora, vamos estudar o capítulo 24. Bom, gente, lembrando, né, que nós estamos estudando 30 provérbios, né, que foram reunidos aqui no livro de Provérbios. Dentre tantos provérbios que nós temos aqui no livro de Provérbios, foram reunidos 30 provérbios dos sábios, né? Então a gente estudou até o provérbio de número 18 na última aula. Hoje nós vamos estudar o restante, né, do 19 até o 30, e ainda teremos outros provérbios, né, além dos 30, teremos outros provérbios nesse capítulo aqui 24 de Provérbios, ok? Então, vamos lá. Versículos 1 e 2 é o provérbio 19 dos 30. Então, diz assim: Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal, né? Então, aqui o texto está dizendo, não é, que nós jamais devemos ter inveja de pessoas, de homens malignos. E nem deveremos desejar, né? Nem devemos desejar estar com esses homens malignos. Por que não? Porque o coração desses homens malignos só maquina violência, eles só planejam violência, né? E os lábios desses homens malignos só falam maldades, né? Coisas más. Então aqui eu vou ler o mesmo texto na linguagem de hoje, diz assim, olha: Não tenha inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles. Eles só pensam em violências e quando falam é para ferir alguém, né? Então, é interessante aqui na linguagem de hoje, não somente diz, né, que nós não devemos ter inveja dos maus, das pessoas más, como diz aqui, nem procure ter amizade com eles, né? Então a gente tem que se afastar, né, de pessoas más, de homens malignos. A gente tem que se afastar dessas pessoas porque só pensam em violências e quando falam para ferir alguém, não é? Muito bem, vamos lá. Agora o 20º provérbio dos 30, que diz o seguinte: Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda a sorte de bens preciosos e deleitáveis, né? Então, vou ler esse mesmo provérbio na linguagem de hoje para que fique mais claro para a gente. Então, ele diz aqui, ó: Com a sabedoria se constrói o lar, e sobre a prudência ele se firma. Na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor, né? Então, aqui é uma dica para a gente, né, de como nós devemos edificar a nossa casa, como nós devemos edificar o nosso lar. Então, você que é marido, você que é esposa, você que é pai, você que é mãe, olha, como que se edifica uma casa? Como que se edifica um lar, né? Então diz aqui, com sabedoria edifica-se a casa. Com sabedoria se constrói o lar. E sobre a prudência, ele, né, o lar, se firma, né? Então, gente, não tem como você ter um lar, como você ter uma casa, né, no sentido de lar,
bem alicerçado, bem estruturado, se você não fizer isso com sabedoria e com prudência, né? Por isso que nós vamos ver aqui no livro de Provérbios a necessidade de nós estarmos a todo momento, né, crescendo em sabedoria, crescendo em prudência, porque os alicerces da sua casa, os alicerces do seu lar, devem ser exatamente a sabedoria e a prudência. E aí o texto diz, né, que pelo conhecimento, ou seja, por essa sabedoria, se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis, né? Ou seja, na linguagem de hoje diz, na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor, né? Então você com sabedoria, você não só edifica, você não só constrói, você não só alicerça o seu lar, a sua família, como você vai ter abundância de bens, né? Tudo aquilo que você precisar, você vai ter nas câmaras, nos quartos da sua casa, você vai ter fartura, você vai ter abundância. Vamos lá, Provérbio 21, dos 30 agora. Está aqui nos versículos 5 e 6 do capítulo 24, e diz assim: mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medidas de prudência farás a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória, não é? Então veja, gente, aqui nós falamos há algumas aulas atrás sobre esse assunto, né? Que a sabedoria ela é mais importante do que a força, né? De que adianta uma pessoa ser forte, né? Como diz esse texto aqui, ser robusta, ser fisicamente forte, né? Saradão, vamos dizer assim, como o pessoal diz hoje em dia, mas não ter sabedoria. Não adianta muita coisa. Então, esse provérbio está dizendo o seguinte, que mais poder tem o sábio do que o forte, né? Ou seja, o sábio ele é mais poderoso do que o forte. Porque o forte ele tem força, mas ele pode não ter sabedoria, né? E a sabedoria derrota a força, né? A sabedoria vence a força. Diz aqui ainda que o homem de conhecimento ele tem mais poder do que o robusto, não é? Na linguagem de hoje diz assim, ó, ser sábio é melhor do que ser forte. Olha aí, né? Ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. E aí depois na sequência, né, no mesmo provérbio, diz assim, olha, com medidas de prudência farás a guerra, e na multidão de conselheiros está a vitória, né? Na linguagem de hoje diz, afinal, antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem. E quando há muitos conselheiros, é mais fácil vencer, né? Então, veja, aqui, talvez, né, os autores, quando escreveram isso aqui, pensaram em uma guerra, literalmente, né? Porque aquela sociedade daqueles dias era uma sociedade muito belicosa, como se diz, né? Era uma sociedade guerreira, onde eles viviam se envolvendo em guerras, né? Mas aqui a gente pode trazer uma aplicação mais assim figurada para a nossa vida. Por quê? Porque a nossa vida, queridos, de uma certa maneira é uma guerra, é uma batalha, né? A cada dia que você levanta aí da sua cama e sai para fazer as coisas que você tem que fazer, você vai para o seu serviço, enfim, você começa a resolver as coisas que você tem que resolver, num certo sentido você está saindo para uma batalha, você está saindo para uma guerra, né? Nós estamos numa guerra constante, numa guerra diária, né? E esse texto diz que como que você faz a guerra, né? Como que você vence a guerra? Com medidas de prudência, e na multidão de conselheiros está a vitória, né? Então, veja, a importância da prudência na nossa batalha diária, a importância de bons conselheiros que nos aconselhem, né, com sabedoria no nosso dia a dia, em questões que às vezes a gente não sabe como agir, né? Então, por isso que na linguagem de hoje diz assim, né?
Antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem. Olha aí, né? A prudência, o planejamento, né? E quando há muitos conselheiros, é mais fácil vencer, né? Por quê? Porque quando você busca conselhos de pessoas sábias, de pessoas inteligentes, você vai ter vários ângulos, né? É interessante isso. Quando você está diante de um problema, né? Recentemente, há poucos dias atrás, eu tive uma situação, né? Que um problema a ser resolvido e um problema envolvendo questões familiares, né? Na minha família assim mais ampla. E eu comecei a ouvir então várias pessoas da família, né? Tios, primos, enfim, comecei a ouvir sobre aquela situação e foi muito interessante, porque à medida que eu ia conversando com um, que eu ia conversando com outro, aquela situação ia ficando mais clara para mim, né? Ia ficando mais clara a decisão que eu tinha que tomar, a postura que eu deveria adotar diante daquele problema. Então, é muito importante, né? Na multidão de conselheiros está a vitória, ok? Vamos lá, o próximo provérbio, que é o 22 dos 30, diz o seguinte: a sabedoria é alta demais para o insensato. No juízo, a sua boca não terá palavra, né? Então, aqui está falando sobre o insensato, né? O insensato, o tolo, aquele a quem falta sabedoria. Então, esse texto está dizendo que a sabedoria ela é alta demais para o insensato, né? Ela está além do alcance do insensato. E no juízo, em um momento ali de proferir alguma palavra importante, a boca do insensato não terá palavra alguma para dizer, ele não terá nada a falar, né? Vamos ver aqui como diz aqui na linguagem de hoje, esse versículo. Olha, diz assim: os provérbios dos sábios são profundos demais para serem entendidos pelos tolos, né? Então, na tradução de Almeida diz: a sabedoria é alta demais para o insensato. Aqui na linguagem de hoje diz: os provérbios dos sábios, ou seja, a sabedoria, são profundos demais para serem entendidos pelos tolos, né? Os tolos, eles não conseguem entender os provérbios dos sábios porque esses provérbios dos sábios são profundos demais para serem entendidos pelos tolos, né? E diz aqui: quando são discutidos assuntos importantes, os tolos não têm nada para dizer, né? Então, quando há algum assunto importante a ser tratado, o tolo nunca tem uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento. Por quê? Porque ele não tem nada para dizer, ele é um tolo, né? Então, esse provérbio aqui, ele é uma exortação no sentido de que nós fujamos da tolice, né? E que nós ajudemos aqueles que estão ao nosso redor no sentido de que não sejam pessoas tolas, né? Porque é muito triste, né? Uma pessoa ser uma pessoa tola, uma pessoa insensata. Vamos lá, vamos seguir aqui. Agora nós vamos para o provérbio 23, né? Provérbio 23 dos 30 provérbios que nós estamos estudando, aquela sessão que foi incluída aqui no livro de Provérbios. Então vamos lá. Perdão, provérbio 23 diz assim: ao que cuida em fazer o mal, mestre de intrigas lhe chamarão. Os desígnios do insensato são pecados, e o escarnecedor é abominável aos homens, né? Então veja, ele está falando aqui, primeiramente, de pessoas que cuidam em fazer o mal, quer dizer, pessoas que se dedicam em fazer o mal, né? Por incrível que pareça, existem pessoas assim, pessoas que parece que a dedicação dessas pessoas é fazer o mal. Então o texto está dizendo aqui para gente que ao que cuida em fazer o mal, né? Quer dizer, aquele que se dedica em fazer o mal, ele vai ser chamado de mestre de intrigas, né? As pessoas vão chamá-los de mestre de intrigas. E também diz aqui
que os desígnios do insensato, né, os planos do insensato são pecado e o escarnecedor é abominável aos homens. Então, na verdade, aqui nesse provérbio 23, nós temos aqui, eu acho que a gente poderia dizer que nós temos 3 tipos de pessoa, né? Aquele que está envolvido em fazer o mal, aquele que é o insensato, típico e clássico, né? E o escarnecedor, o zombador, né? Então, está dizendo aqui, ao que cuida em fazer o mal, o primeiro tipo de pessoa, mestre de intrigas lhe chamarão. Aí vai falar do insensato. Os desígnios do insensato são pecado, né? Quer dizer, os planos, as maquinações, os planejamentos do insensato são pecado. E o escarnecedor, né? Ou seja, o zombador, é abominável aos homens, né? Os homens abominam a pessoa escarnecedora, a pessoa zombadora, né? Vamos ler aqui esse mesmo provérbio também na linguagem de hoje. Olha, diz assim: quem planeja o mal será chamado de criador de problemas, né? Olha como diz aqui: quem planeja o mal será chamado de criador de problemas. Os planos dos que não têm juízo, né? Ou seja, seria aqui justamente, né, o insensato, né? Os planos dos que não têm juízo são pecados. Todos odeiam quem vive zombando dos outros, né? Todos odeiam, abominam aquele tipo de pessoa que vive zombando dos outros, ok? Muito bem, vamos seguir aqui. Vamos agora para o provérbio de número 24 dos 30, né? Que está aqui no versículo 10, também do capítulo 24. Então diz o seguinte, esse versículo ele é bem interessante, gente. Esse provérbio também é bem interessante, né? Ele diz o seguinte, olha: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Então veja, a gente tem que entender o seguinte, né, queridos, que o dia da angústia, ele existe para todas as pessoas, né? É óbvio que nós não queremos que esse dia chegue, né? Nós não queremos que esse dia chegue na nossa vida. É natural que a gente não quer passar por angústia, mas se você observar, você vai perceber que todas as pessoas passam por momentos de angústia. Todas as pessoas passam por dias de angústia, né? É verdade que algumas pessoas passam mais angústia do que outras pessoas, né? Em função de várias circunstâncias da vida das pessoas, alguns enfrentam mais angústias do que outros. Agora, uma coisa é certa, todos nós teremos de enfrentar o dia da angústia, né? Às vezes a perda de um ente querido, às vezes um problema de enfermidade na família, até mesmo uma enfermidade que nós mesmos de repente estamos enfrentando, um momento de desemprego, um problema com um filho, um problema com uma filha, enfim, né? Coisas que muitas vezes até fogem ao nosso controle, né? Então esse texto aqui está dizendo que se você se mostrar fraco no dia da angústia, a tua força é pequena, né? Ou seja, todos nós passaremos por dias de angústia, mas nós não podemos nos mostrar fraco nesses dias, né? Eu sei que não é fácil quando você está passando ali um momento de angústia, é uma coisa muito difícil, mas nós não podemos nos mostrar fracos no dia da angústia, porque se nós nos mostrarmos fracos, então diz aqui, a tua força é pequena, né? Nós temos que ter uma força maior, né? Nós temos, inclusive, que trabalhar as nossas emoções para nós sermos mais fortes emocionalmente, para que nós possamos demonstrar força no dia da angústia, né? Eu quero ler esse mesmo provérbio aqui na linguagem de hoje, ó. Diz assim: quem é fraco numa crise é realmente fraco, né? Então nós não podemos ser fracos nos momentos de crise. Todos nós
passamos e passaremos por momentos de crise na nossa vida. Nós não podemos ser fracos nesses momentos, nós temos que ser fortes. E nós temos que aprender com as crises, porque as crises sempre têm alguma lição para nos ensinar, né? As crises podem ser um momento de oportunidade, né? As crises, elas têm o seu elemento de perigo também, é verdade. Mas se nós conseguirmos, né, vencer ali aquele momento de fraqueza, nós podemos aprender muito com as crises, né? Nós podemos crescer pessoalmente, nós podemos encontrar até mesmo oportunidades em meio às crises. Aula 25, áudio 2. Muito bem, então nós vamos agora ao provérbio de número 25 dos 30 provérbios que nós estamos estudando. Então diz o seguinte, olha: livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Bom, gente, esse provérbio aqui também, ele é bem interessante, né? Ele é bem desafiador, porque o que está sendo dito aqui é que nós não podemos fugir ao nosso dever, né? Então veja que esse provérbio, ele começa dizendo, livra os que estão sendo levados para a morte. Então veja só, se você sabe que uma pessoa está sendo levada para a morte, né? E muitas vezes essa pessoa é até mesmo inocente nesse processo. Então, uma pessoa está sendo levada para a morte, né? Uma pessoa está cambaleando, indo para ser morta, né? Então esse texto diz, livra essas pessoas, salva essas pessoas, né? Se tiver ao seu alcance livrar os que estão sendo levados para a morte, salvar os que estão cambaleando, indo para serem mortos, então você deve fazer isso. E aí a segunda parte do provérbio diz, se disseres, não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? Então o que acontece? Muitas vezes nós damos desculpas, né, para não ajudar as pessoas que nós de repente podemos ajudar. Nós damos desculpas para não estender a mão para as pessoas que muitas vezes nós podemos estender a mão. Então a gente diz, não, eu não sabia, né? Então é isso que o provérbio está dizendo. Se disseres, não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? Quem é que pesa os corações? É Deus. Deus sabe de tudo, né? Continua aqui o provérbio, não o saberá aquele que atenta para a tua alma? Né? É Deus. Né? Aquele que atenta para a tua alma, que é Deus. Não, Deus não vai saber disso? E não pagará ele, né, Deus, ao homem segundo as suas obras? Né? Então veja, eu vou ler esse mesmo provérbio aqui na linguagem de hoje. Ó. Diz o seguinte, vamos ver aqui. É o provérbio 25, né? Diz assim, olha, procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. Esse versículo aqui, né, queridos, ele tem várias aplicações, né, esse provérbio que eu estou compartilhando com vocês. Mas uma das aplicações possíveis aqui é justamente na questão da evangelização, né? As pessoas que estão sem salvação, né? As pessoas que não conhecem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, essas pessoas estão como que sendo levadas para a morte, né? As pessoas que não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo, a salvação que há em Jesus Cristo, essas pessoas elas estão caminhando para o inferno, elas estão caminhando para a morte. E é responsabilidade nossa, da Igreja do Senhor Jesus Cristo, falar do amor de Deus para essas pessoas, né? Pregar o Evangelho de Jesus Cristo a essas pessoas. Nós não podemos dar de ombros, né? Nós não podemos
assim, nos isentar dessa nossa responsabilidade, né? E também existem outras aplicações, né? De repente, em outras situações que você pode levantar a sua voz, fazer algo em favor daqueles que estão sendo injustiçados, daqueles que estão sendo levados para a morte, né? Nós temos que fazer isso também, não é? Muito bem, vamos aqui, vamos seguir. Agora o provérbio 26, não é? Dos 30 que a gente está estudando. Diz o seguinte: Filho meu, saboreia o mel, porque é saudável, e o favo, porque é doce ao teu paladar. Então sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança, né? Lindo também esse provérbio aqui, né, gente? Veja, aqui o autor, ele está fazendo um contraste, né, entre o mel, o mel, o favo de mel, literalmente falando, né? Até está dizendo aqui, ó, saboreia o mel, né? Filho meu, veja, está se dirigindo, né? É como o pai se dirigindo ao filho. Filho meu, saboreia o mel, né? Come um pouco de mel, primeiro porque é saudável, né? E porque é doce ao teu paladar. Então, está dizendo aqui que o mel é saudável e o favo, né? O favo de mel é doce ao teu paladar. Então, quem já experimentou o mel sabe, né? Inclusive o mel ele tem mesmo muitas propriedades medicinais, né? E o texto aqui, veja, já um texto escrito há aproximadamente 3.000 anos atrás, ou mais, já reconhecia, né, que o mel era algo saudável, tinha suas propriedades medicinais, e também reconhece que o mel é doce ao paladar, né? E aí o texto faz um paralelo, né, uma aplicação, diz assim, aí diz o seguinte: então sabe que assim é a sabedoria para a tua alma, né? Quer dizer, do mesmo jeito que o mel ele é saudável para a saúde e ele é doce ao paladar, da mesma maneira a sabedoria ela faz bem para a alma, né? Do mesmo jeito que o mel ele faz bem para o corpo e ele é doce, né? Ele é gostoso, ele é saboroso, assim também a sabedoria ela vai fazer bem para a sua alma, ela vai ser saborosa, vamos dizer assim, para a sua alma. E aí continua o provérbio dizendo: se a achares, se você achar a sabedoria, haverá bom futuro para você e não será frustrada a tua esperança, né? Então veja, é interessante aqui, porque diz se a achares, né, gente? Porque, na verdade, infelizmente, nem todos acham, nem todos encontram a sabedoria. Porque, como a gente tem aprendido aqui nesse livro, a sabedoria é algo a ser realmente buscada, não é? Não é qualquer um que vai obter sabedoria, não é? Só vai obter sabedoria aqueles que realmente buscarem, né? Lembra-se de outros versículos que nós estudamos aqui no livro de Provérbios, que diz que a gente tem que buscar a sabedoria como se a gente estivesse buscando um tesouro, como se a gente estivesse buscando ouro, como se a gente estivesse buscando prata, né? Como se a gente estivesse buscando joias preciosas. Quer dizer, a pessoa que vai crescer em sabedoria é aquela que realmente busca, é aquela que realmente se aplica nessa busca, né? É aquela que vai ler aqui o livro de Provérbios diversas vezes, que vai ouvir essas aulas várias vezes, é aquela que vai ler a Bíblia, a palavra de Deus do começo ao fim diversas vezes, porque aqui está a nossa maior fonte de riqueza e de sabedoria, é aquela pessoa que vai buscar aprender, né, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, com todas as pessoas, é aquela pessoa que tem fome e sede de sabedoria. É esse que vai achar a sabedoria. E aqui está dizendo, então, se você achar a sabedoria, haverá bom futuro. Aí você vai ter um bom futuro, né? Porque as pessoas tolas, as pessoas insensatas, elas não terão um bom futuro, né, gente? Porque não tem sabedoria.
né? E diz mais aqui que se você achar a sabedoria, não será frustrada a tua esperança. Ou seja, a tua esperança vai se realizar se você achar a sabedoria, né? Eu vou ler esses dois versículos aqui na linguagem de hoje. Olha, diz assim, vamos lá. Meu filho, coma mel, pois o mel faz bem. Assim como o favo de mel é doce na sua língua, assim também a sabedoria é boa para a sua alma. Se você a conseguir, olha aí, se você a conseguir, né, tem uma condição aqui. Se a achares, diz aqui na Almeida. Aqui diz, se você a conseguir, terá um bom futuro e não perderá a esperança, ok? Muito bem, vamos lá. Agora nós vamos para o provérbio de número 27 aqui, dos 30 provérbios. Diz o seguinte, não te ponhas de emboscada, ó perverso, contra a habitação do justo, nem assoles o lugar do seu repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos serão derribados pela calamidade. Então, esse provérbio número 27 aqui, na verdade, ele é uma exortação ao perverso. Olha que interessante. Aqui o texto está se dirigindo à pessoa perversa, né? Então está dizendo aqui o quê? O que o texto está dizendo para a pessoa perversa? Está dizendo o seguinte, não te ponhas de emboscada, ó perverso, contra a habitação do justo, nem assoles o lugar do seu repouso, né? Então, o texto está dizendo que o perverso não deve se colocar de emboscada, né? Contra a habitação do justo, contra a casa do justo. O perverso não deve assolar o lugar do repouso do justo. Por quê? Diz o versículo seguinte. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, né? O justo, a pessoa justa, pode até ter os seus momentos ali de fraqueza, ele pode até cair aqui, diz o texto. 7 vezes cairá o justo, mas ele vai se levantar. No entanto, os perversos são derribados pela calamidade. Os perversos são derrotados pela calamidade, né? Os perversos aqui, aqueles que se levantam contra o justo, né? Que maquinam contra as pessoas justas, né? Eu vou ler aqui esse provérbio na linguagem de hoje, olha, diz assim, é o provérbio número 27, né? Diz assim, olha, você, homem perverso, não fique espiando a casa do homem honesto para assaltá-la. A pessoa honesta pode cair muitas vezes, que sempre se levanta de novo, mas a desgraça acaba com os maus, né? Então, a pessoa honesta, ela sempre vai se levantar, mas a desgraça é que vai chegar, né, na vida das pessoas más, na vida das pessoas perversas, né? Deixa eu me ver aqui o nosso comentarista, né, o Derek Kidner, ele faz um comentário aqui, ele diz o seguinte, que esse provérbio aqui é uma lembrança sadia de que uma vitória inescrupulosa nunca é permanente. Tal pessoa está empenhada numa luta contra Deus, né? Então, o perverso, ele pode até obter uma vitória inescrupulosa contra uma pessoa honesta, né? Ele pode até obter essa vitória contra uma pessoa honesta, mas essa pessoa, né, perversa, ela vai estar empenhada numa luta contra Deus. É contra Deus que ela vai estar lutando, né? E não contra aquela pessoa honesta, né? Porque no final das contas ela não está lutando contra a pessoa, ela está lutando contra Deus, ok? Aula 25, áudio 3. Muito bem, vamos lá. Agora nós vamos para o provérbio número 28
daquela sessão de 30, diz o seguinte: quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade e desvie dele a sua ira, não é? Bom, gente, esse provérbio aqui está dizendo para a gente o seguinte: quando o teu inimigo cair, você não deve se alegrar, não é? E você não deve se regozijar, né? O seu coração não deve se regozijar quando o teu inimigo tropeçar. Você não deve fazer isso, né? É interessante esse provérbio aqui, não é? Quer ver? Vamos ler na linguagem de hoje esse provérbio. Diz o seguinte: não fique contente quando o seu inimigo cair na desgraça. O Senhor Deus vai saber que você ficou contente com isso e não vai gostar. E ele poderá parar de castigar esse inimigo, né? Então o texto está dizendo que nós não devemos nos alegrar quando o nosso inimigo cair, quando ele for derrotado. Nós não devemos alegrar o nosso coração quando o nosso inimigo tropeçar. Por quê? Diz aqui, para que o Senhor não veja isso, né, e isso desagrade a Deus, e Deus termine desviando a ira dele de sobre a vida desse seu inimigo, né? É bem interessante esse texto aqui. Eu até me lembrei, né, de um caso, né, bíblico, né, bem interessante, que é o caso de Davi e Saul, né? A gente sabe, se você conhece a história bíblica, você sabe que o rei Saul, ele perseguia o rei Davi de todas as formas. O rei Saul queria matar Davi de qualquer jeito, né? E, enfim, passaram-se muitos anos, né? Davi teve até a oportunidade Davi teve por 2 vezes a oportunidade de matar Saul, mas não o fez, porque ele disse que ele não iria levantar a mão dele contra o ungido do Senhor, né? E quando Saul definitivamente morreu numa determinada guerra, foram levar a notícia da morte de Saul para Davi, e Davi não se alegrou não, né? Às vezes a gente esperava, né, que a reação de Davi fosse se alegrar, porque, afinal de contas, definitivamente, o seu inimigo estava morto, né? Aquele que tentava tirar a vida de Davi estava morto. Então, em tese, era para Davi se alegrar, fazer uma festa. Mas, muito pelo contrário, né? Davi, ele fica... assim, ele tem uma postura de muito temor a Deus. Ele na verdade fica até entristecido pelo fato do rei Saul ter morrido, né? Então eu achei interessante quando eu li esse provérbio aqui, eu lembrei dessa história, né, de Davi e Saul, né? Então, quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, né? Aqui o nosso comentarista, né, o Derek, ele diz o seguinte: a sua ímpia satisfação pode ser um pecado mais digno de castigo do que a culpa do seu inimigo, né? Ou seja, você ficar satisfeito, né? Você ficar de maneira ímpia, de maneira pecaminosa, você ficar satisfeito com a queda do seu inimigo, essa satisfação pode ser um pecado mais digno de castigo do que a própria culpa do seu inimigo, né? Então nós temos aqui essa orientação bem interessante, esse provérbio bem interessante para nós também. Vamos lá, provérbio 29, estamos chegando aqui no finalzinho desses 30, né? Provérbio 29, diz assim: não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos perversos, porque o maligno não terá bom futuro, e a lâmpada dos perversos se apagará, né? Então, veja, eu vou ler aqui esse também na linguagem de hoje. Diz assim: não se revolte por causa dos maus, nem tenha inveja deles. Os pecadores não têm futuro. Eles são como uma luz que está se apagando, né? Então veja, gente, é interessante também esse provérbio, né? Porque
Às vezes a gente vê algumas pessoas fazendo mal, né? Cometendo maldades, injustiça, né? Como a gente vê isso, né? No nosso país hoje em dia, a gente vê muito isso também no âmbito da política, né? Nós temos visto aí quantos políticos, políticos corruptos, né? Desviando dinheiro público, dinheiro que teria que ser usado para a saúde, para a educação, para a segurança, desviando para os seus próprios bolsos, para os seus partidos, para os seus projetos de poder pessoal. Então, às vezes, a gente fica meio revoltado com isso, né? Então, esse texto aqui, ele está dizendo, não se revolte. Não se revolte por causa dos malfeitores, né? Não te aflijas por causa dos malfeitores. E nem tenhas inveja desses perversos. Por quê? Porque o maligno não terá bom futuro, né? As pessoas que fazem esse tipo de coisa, que entram por esses caminhos, essas pessoas não terão bom futuro. E a lâmpada dos perversos se apagará, né? A lâmpada dos perversos se apagará. Na linguagem de hoje diz, eles são como uma luz que está se apagando, né? Quer dizer, essas pessoas que agem dessa maneira, esses malfeitores, esses perversos, eles não vão ter um futuro bom, não, né? E a lâmpada deles vai se apagar, a luz deles está se apagando. Isso pode ser até uma referência à própria vida deles, né? Que vai fenecer, que não vai seguir adiante, né? Então, a gente tem que realmente ter isso em mente, né? É interessante que o texto até diz, não tenhas inveja dessas pessoas, né? Porque às vezes dá a impressão que essas pessoas fazem tanta maldade e parece que ainda terminam se saindo bem, né? Mas a Bíblia está dizendo aqui que você não deve ter inveja dessas pessoas, você não deve, né, nem se revoltar, você não deve se afligir por causa dessas pessoas, porque essas pessoas não vão ter um bom futuro, ok? É isso que a Bíblia está dizendo aqui, é isso que esse provérbio está dizendo. E chegamos então ao provérbio número 30, dos 30, né? Aquela seção que a gente disse que vai do capítulo 22, versículo 17, até o capítulo 24, versículo 22, que são 30 provérbios que foram colocados aqui, incrustados aqui no livro de Provérbios, né? Então, o 30º provérbio diz assim, teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos, porque de repente levantará a sua perdição, e a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá? Né? Então veja que interessante, esse texto aqui está dizendo que a gente tem que temer ao Senhor, né? Temer a Deus, reverenciar a Deus, e também ao rei, diz aqui, né? Naquela época em que esse provérbio foi escrito, você tinha as monarquias, né? Então, você deveria temer não só a Deus, como ao rei, ou seja, aquele que estivesse investido de autoridade sobre a sua vida. E diz aqui, né? Não só a pessoa deveria temer a Deus e ao rei, como também não deveria se associar com os revoltosos, né? Aqueles que se levantassem em revoltas contra os reis, contra as autoridades. O texto diz que a pessoa não deveria fazer isso, né? Não deveria se associar com os revoltosos, porque de repente levantará a sua perdição, de repente a perdição desses revoltosos iria se dar, né? E a ruína que virá daqueles dois, que dois aqui? O Senhor e o rei, né? E a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá? Vamos ler aqui na linguagem de hoje, ó. Diz assim, meu filho, tema a Deus, o Senhor, e respeite as autoridades, né? Aqui na linguagem de hoje já não coloca a palavra rei, já coloca a palavra autoridades. Então diz aqui, tema a Deus e respeite as autoridades. Não se envolva com as pessoas que se revoltam contra eles,
pois num instante elas podem se arruinar, né? Essas pessoas, esses revoltosos, essas pessoas que se revoltam contra Deus e contra as autoridades, essas pessoas num instante elas podem se arruinar. Você pode fazer uma ideia da destruição que Deus ou as autoridades podem causar, né? Então termina com uma pergunta aqui na linguagem de hoje. Você pode fazer uma ideia da destruição que Deus ou as autoridades podem causar? Então, gente, é um bom conselho aqui, né? A gente não deve se envolver com revoltosos, né? Com pessoas que... isso daqui não é só na questão do rei, né? Não é só na questão das autoridades do país, do Estado, mas até mesmo, né, em outros contextos, numa empresa, numa igreja, né? Cuidado para você não se envolver com os revoltosos, sabe? Aqueles que querem derrubar, né, as autoridades constituídas, né? A não ser que haja uma razão muito justificável para isso, é óbvio, né? Que às vezes existem razões justificáveis, né? A não ser que haja uma razão extremamente justificável, né? Não te associes com os revoltosos, né? Sai fora desse tipo de pessoa que vive se revoltando, se levantando contra o rei, né? Contra as autoridades instituídas, ok? Muito bem, então aqui nós terminamos aquela sessão, né, dos 30 provérbios, como eu já disse várias vezes, que começa no versículo 17 do capítulo 22 e termina aqui no capítulo 24, versículo 22. Bom, depois então dessa sessão de 30 provérbios, o capítulo 24 ele tem mais alguns versículos, cujo título desses versículos é o seguinte: mais alguns provérbios dos sábios, né? Então, o livro de provérbios é uma compilação de provérbios, né? O livro de provérbios é uma compilação de dizeres, de sábios, né? De dizeres de sabedoria, para os quais a gente precisa atentar se nós quisermos também crescer em sabedoria. Então, nós temos aqui agora, no capítulo 24, portanto, do versículo 23 até o versículo 26, nós temos aqui 4 versículos, né? Cujo título aqui, o título que o Derek Kidner dá para esses 4 versículos é o seguinte título: Falando com franqueza, né? Falando com franqueza. Então, vamos ver aqui o que dizem esses 4 versículos, do 23 ao 26. São também estes provérbios dos sábios. Então, né, tá dizendo aqui, os provérbios que virão a seguir são também dos sábios. Parcialidade no julgar não é bom. O que disser ao perverso, tu és justo, pelo povo será maldito e detestado pelas nações. Mas os que o repreenderem se acharão bem, e sobre eles virão grandes bênçãos. Como beijo nos lábios é a resposta com palavras retas, né? Então, aqui, a gente tem aqui a questão do juízo, do julgamento, né? Então, começa dizendo aqui que parcialidade no julgar não é bom. Seja um juiz, sejamos nós, né? Quando nós vamos julgar uma situação, uma causa, né? Nós não podemos ser parciais, nós temos que ser imparciais, né? Porque a parcialidade no julgar não é bom, né? Na linguagem de hoje diz assim: o juiz não deve favorecer ninguém, né? O juiz ele tem que ser imparcial. Ele não pode ser parcial, ele não pode favorecer ninguém no julgamento, né? E aí depois, na mesma sequência, a mesma ideia, né, o mesmo raciocínio, diz assim: o que disser ao perverso, tu és justo, pelo povo será maldito e detestado pelas nações, né? Porque existem
Existem juízes, existem pessoas e até mesmo juízes que dizem para o perverso que o perverso é justo, né? Invertem os valores, né, gente? É muito interessante. Eu estava lendo isso aqui, eu estava pensando como hoje a gente vive uma situação dessa, infelizmente, não só no nosso país, mas no mundo, né? Parece que as coisas estão totalmente invertidas. Os perversos estão sendo chamados de justos e os justos estão sendo chamados de perversos. É impressionante, não é? É uma inversão total de valores. Mas aqui esse texto está dizendo que aquele que chamar o perverso de justo, né? Aquele que disser ao perverso, tu és justo, essa pessoa será maldito pelo povo e será detestado pelas nações. Mas os que repreenderem o perverso se acharão bem, né? Os juízes, as pessoas, enfim, os juízes que repreenderem os perversos, esses se acharão bem. E sobre essas pessoas virão grandes bênçãos, né? Eu vou ler aqui na linguagem de hoje, ó. Então diz assim: o juiz não deve favorecer ninguém. Se ele declarar inocente, né? Se o juiz declarar inocente um homem que é culpado, será amaldiçoado e odiado por todos. Porém, os juízes que castigam o culpado, né? Então, os juízes que fazem justiça, ou seja, que castigam o culpado, receberão bênçãos e gozarão de boa fama, né? E aí, esse parágrafo, ele termina com um provérbio que diz o seguinte, ó: como beijo nos lábios é a resposta com palavras retas, né? Então, a resposta com palavras retas, a resposta que é dada, né, com imparcialidade, com palavras retas, ela é como um beijo nos lábios, né? O Derek Kidner, ele diz aqui o seguinte, né? Ele diz aqui, ele fala de uma outra tradução para esse versículo, uma tradução livre, que diz o seguinte: a palavra correta que se fala sela tudo, como um beijo nos lábios, né? Então a palavra correta, a palavra imparcial, a palavra íntegra, a palavra correta, quando ela é falada, ela sela todas as coisas. Ela sela todas as coisas como um beijo nos lábios, né? É isso aqui que significa aqui esses provérbios. E na linguagem de hoje, o versículo 26, né, ele é traduzido de uma maneira um pouquinho diferente, que também enriquece bem aqui o nosso entendimento. Diz assim, olha: a resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Olha, eu gostei muito desse provérbio aqui também, né, gente? Qual que é o sinal de uma amizade verdadeira? É a resposta sincera. Gente, a gente precisa fugir de pessoas que só falam aquilo que nós queremos ouvir. Eles só falam aquilo que você quer ouvir. Mas você precisa valorizar muito uma pessoa que é um amigo verdadeiro e que te dá uma resposta sincera, né? Uma resposta que às vezes não é bem o que você gostaria de ouvir, mas é o que você precisa ouvir, né? Então a resposta sincera é sinal de uma verdadeira amizade, né? Se você quer uma verdadeira amizade, você precisa valorizar aqueles que te dão respostas sinceras, né? Que te abrem os olhos para aqueles caminhos nos quais você está entrando, que de repente podem ser caminhos que podem comprometer a sua vida, o seu futuro, né? Então, livre-se dos bajuladores e acerque-se de pessoas, né, que te falam, te dão respostas com palavras retas, né, com respostas sinceras, ok? Muito bem, vamos lá, vamos seguir aqui para a gente já ir então para o final aqui do capítulo 24. Vamos para o versículo 27 agora. O versículo 27 diz assim: cuida dos teus negócios lá fora,
apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa, né? É bem interessante esse provérbio aqui também, gente. Olha, esse aqui é bom para quem está querendo casar, né? Para quem está querendo constituir uma família, né? Esse texto está dizendo que você só deve edificar a sua casa depois que você cuidar dos teus negócios lá fora e depois que você aprontar a lavoura no campo, né? Olha, vou ler aqui na linguagem de hoje. Diz assim: não construa a sua casa, nem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida, né? É bem interessante esse versículo aqui, né, queridos? Porque veja, o Derek Kidner, ele até faz um comentário aqui, ele diz assim: uma vida bem regulada em coisas materiais e espirituais deve se estabelecer antes do casamento, né? Ou seja, antes da pessoa se casar, ela precisa buscar estabelecer uma vida bem regulada, né? Bem organizada, tanto nas questões espirituais como nas questões materiais, né? A gente vê hoje muita gente se casando sem o devido preparo, né? Sem se estruturar espiritualmente, emocionalmente e até mesmo financeiramente, materialmente, né? É muito interessante a gente ver hoje aí jovens com 16, 17 anos namorando, né? Sendo que nem trabalham, não tem nenhuma estrutura, vão namorar para quê, né? Vão namorar para quê? Um jovem, principalmente um rapaz, um homem, ele só deveria começar um namoro quando ele já estivesse trabalhando, né? Quando ele estivesse com a sua vida bem encaminhada, na questão dos estudos, né? Então, fez uma faculdade, tem um trabalho fixo e razoável, tem um ganho razoável, tem já mais ou menos estabeleceu um caminho para você trilhar, aí você pode começar a pensar em casamento, né? Mas não antes disso, né? Então, veja como aqui nós temos, né, um exemplo, né, daquilo, nós temos um exemplo aqui do título que a gente está dando para esse curso. Isso daqui é sabedoria prática para a vida. Não entra num casamento, não vai edificar um lar, uma casa, antes de você ter as condições, antes de você ter as bases mínimas para isso, né? Basicamente, é isso que esse provérbio está dizendo aqui, ok? Muito bem, vamos lá. Seguindo aqui, versículo 28 agora. Versículo 28 diz assim: não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, nem o enganes com os teus lábios, né? Então, jamais seja uma testemunha contra o teu próximo sem um motivo, sem uma causa, né? Você até pode ser testemunha contra alguém, mas você tem que ter um motivo justo, você tem que ter uma causa reta. E diz aqui: nem o enganes, né? Ou seja, não enganes o teu próximo com os teus lábios, né? Na linguagem de hoje diz: se você não tiver motivo, não seja testemunha contra o seu vizinho e nem fale mal dele, né? Não fale mal do seu vizinho sem motivo, né? Vamos lá, versículo 29 agora. O versículo 29 diz o seguinte: não digas como ele fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra, né? Olha só, não digas, o que você não deve dizer? Como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra, né? Gente, aqui o sentido é o seguinte: você nunca deve dizer vou pagar com a mesma moeda, né? Na linguagem de hoje diz assim: nunca diga vou lhe pagar com a mesma moeda,
vou acertar as contas com ele. Então, o que esse provérbio está ensinando para a gente é que a vingança não cabe a nós. Você não deve buscar vingar-se a você mesmo, né? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 19, ele disse lá: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. E aqui, subentendido, a ira de Deus. Porque assim diz o Senhor: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Perdão, queridos. Então veja, nós não sabemos a medida certa, né, da justiça a ser aplicada. Só Deus sabe. Então, nós não podemos nos vingar a nós mesmos. Nós temos que deixar a vingança nas mãos de Deus. Quando alguém fizer algo de mal, de injusto contra você, não queira você vingar-se dessas pessoas, né? Deixa isso na mão de Deus, porque Deus é o justo juiz e ele vai agir da maneira certa, na dose certa, na proporção certa, coisa que nós não sabemos fazer, ok? E para finalizar, gente, os últimos 5 versículos aqui desse capítulo, eles falam sobre o preguiçoso, né? Veja que Provérbios sempre traz algumas lições importantes em relação à questão da preguiça, né? Então é como se fosse uma espécie de uma parábola, né? Então diz assim, olha: passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha, né? Ou seja, a plantação de uvas do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos e sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedra em ruínas, né? Então, aqui o autor ele está dizendo que é como se ele estivesse dizendo o seguinte, que um certo dia ele passou em frente do campo de um homem preguiçoso, né? Ele passou em frente da plantação de uvas de um homem que não tinha entendimento, de um homem preguiçoso. E ele percebeu que estava tudo cheio de espinhos, coberto de urtigas, o muro tinha caído, né, e estava lá então destruído, estava caído, sem que esse preguiçoso fizesse nada. E aí então o narrador continua dizendo o seguinte: tendo-o visto, considerei, vi e recebi a instrução. Né? Então ele diz aqui que, vendo aquela situação, ele começou a considerar, né? A pensar naquilo. Né? Então veja, é aquilo que a gente fala, o sábio ele aprende em todas as coisas. Né? O autor aqui desse provérbio, ele diz que passou em frente do campo de um preguiçoso e ele começou a considerar, ele começou a tirar lições daquela situação, né? Ele recebeu instrução. Então é isso que eu tenho sempre dito, você pode aprender observando tudo, né? A vida das pessoas, observe a vida das pessoas. Você pode aprender com bons exemplos e com maus exemplos também, né? Aqui o autor do provérbio aprendeu com um mau exemplo, com o mau exemplo do preguiçoso. E aí ele continua aqui, ó: um pouco para dormir, né? É a filosofia do preguiçoso, né? Ou seja, o escritor desse provérbio aqui, ele aprendeu a filosofia do preguiçoso. Qual que é a filosofia do preguiçoso? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, né, para cochilar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado, né? Ou seja, a pessoa que é preguiçosa, que tem essa filosofia de dormir um pouquinho, depois que acorda, cochila mais um pouquinho, depois que acorda do cochilo, cruza os braços mais um pouquinho para repousar mais um pouquinho, né? Pessoas que não agem, né? Pessoas que não se levantam para trabalhar, para fazer, para produzir, que vivem postergando, né? Que vivem deixando para depois, preguiçosas. Né? As pessoas que agem assim, né, diz aqui que se a pessoa continuar agindo dessa forma, então sobrevirá a tua pobreza como um ladrão. Do mesmo jeito que um ladrão aparece, a pobreza vai aparecer.
e vai surgir a necessidade como um homem armado, né? Ou seja, um ladrão e um homem armado, eles aparecem sem você estar prevendo, né? Eles aparecem de surpresa. Então, a pobreza e a necessidade vai vir de surpresa sobre a vida do preguiçoso, né? Porque ele se recusa a trabalhar. Eu gostaria que você me permitisse, hoje a nossa aula talvez avançou um pouquinho, mais de 1 hora, mas só para a gente concluir aqui, eu gostaria que você ouvisse essa mesma leitura na linguagem de hoje, né? Diz assim, olha: eu andei pelos campos e plantações de uva de um homem tolo e preguiçoso. Tudo estava cheio de espinhos e coberto de mato, e o muro de pedras havia caído. Olhei para aquilo, pensei bem e aprendi a seguinte lição: durma um pouco mais, cruze os braços e descanse mais um pouco. Mas enquanto você estiver dormindo, a pobreza o atacará como um ladrão armado, né? Então, é isso, gente. Nós não podemos ser preguiçosos. Não adianta a gente ficar, né, olhando os obstáculos, a gente ficar de braços cruzados, né? Nós temos que nos levantar e fazer o que precisa ser feito, ok? Então, aqui terminamos a nossa aula número 25. Ouça essa aula mais vezes, né? Procure ouvir mais de uma vez e até a próxima aula, permitindo Deus.